tipo, eu não sei o que é Deus. Uhum. Eu não faço a menor ideia que porra é essa, tá ligado? Mas eu sei que essa merda existe, essa parada existe. Eu sei que existe uma direção, é o que eu sinto, tá ligado? Eu sei que existe uma direção, um caminho, existe o lado do mal, existe o lado do bem. Quem que determina o que é o bem e o que é o mal? É Deus, na minha visão, entendeu? Mas eu não consigo dizer que aí, a partir dessa conclusão que existe bem ou mal e que Deus existe, que Deus é algo, que Deus é uma energia, que Deus não quer que eu case, que faça sexo antes do casamento, tá ligado? Eu não consigo ter essa interpretação de Deus. Porque a partir do momento que você fala que existe um bem e um mal, um caminho estabelecido por Deus, pra mim isso invoca uma pessoalidade, uma autoconsciência que provém de Deus, né? Porque como é que uma força ou energia impessoal, eu disse lógica, né? Mas que não tem autoconsciência consegue criar determinações comportamentais, morais, ou um caminho do bem e do mal. Porque falar de bem e mal, pra mim, fala-se muito de pessoalidade. Tem que existir uma mente que projeta o seu caráter para formar o que é bem e o que é mal. Sim, mas isso eu acho que talvez é uma ferramenta da nossa realidade como humano. Nós temos que ter um ego para existir neste universo que a gente habita, entendeu? Mas eu não acho que Deus esteja preso a isso. Acho que Deus não necessariamente precisa ter uma pessoalidade. Ele pode ser uma parada que a gente nem entende. A gente entende a pessoalidade porque a gente é uma pessoalidade. E a gente não consegue imaginar uma vontade sem essa pessoalidade. Mas isso não é necessariamente uma limitação de Deus. Talvez uma limitação da nossa percepção. Talvez o que você esteja dizendo é que Deus ele é mais que uma pessoalidade. E não menos. Sim, exato. Entendeu? Deus ele transcende a mera pessoalidade. Ele é... Individualidade para Deus eu acho que é um conceito raso para Deus, ele ser um indivíduo. Acho que ele não é limitado a um indivíduo, sabe? Por isso que é trindade, né? Por isso que a gente fala de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é mais do que isso, né? Se na doutrina cristã, Deus ele se manifesta em três autoconsciências, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um dos grandes mistérios da teologia, né? Como é que Deus pode ser três em um ao mesmo tempo e tal. E sei lá, só é o que está escrito. É porque ele transcende a pessoalidade. É, exatamente. Nota 10 pro Igor. Aí. Então você, na sua percepção, Deus também não é um Deus pessoal. Não, Deus, assim, a ideia é que, uma vez que ele é mais do que uma pessoalidade nesse sentido, Deus é pessoal. Ele é pessoal. Ele também é pessoal. Ele também é pessoal. Ele se manifesta para além das limitações da nossa visão de pessoalidade. Porque o que é um ser pessoal na nossa visão, né? É uma autoconsciência. Eu tenho uma limitação física, eu não posso passar para além do meu próprio corpo. Eu tenho uma limitação histórica de onde eu vivi e tal. E Deus, ele é uma pessoalidade. Quando a gente fala pessoalidade, a linguagem teológica é de uma autoconsciência. Ele é um ser, uma pessoa, é a linguagem tradicional da teologia, que se entende, tem uma autoconsciência, sabe quem é, tem sua própria pessoalidade e personalidade. E isso se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo como três autoconsciências, como três pessoas. E veja, se você fala de um Deus em três autoconsciências, em que cada autoconsciência, cada pessoa é totalmente Deus, mas os três são totalmente Deus e um está contido no outro, a gente começa a conversar um pouco sobre o que você está dizendo. É um Deus que transcende o nosso conceito, a nossa limitação de pessoalidade. Então, quando eu digo a Deus é uma força, Deus é uma energia ou uma lógica, a sensação que me passa quando eu escuto isso é que Deus é menos que uma pessoalidade. Ele é como se fosse uma energia informe que talvez nem se veja como Deus, nem se perceba como existente, mas que move a gente de alguma direção ou algo parecido. Talvez ele não se... Concordo, é meio um pouco essa minha visão. Talvez ele não tenha a nossa percepção de Deus. A gente tem uma percepção... Talvez ele só tá... Deus só esteja existindo e nem sabe que ele criou tudo isso, tá ligado? Eu não sei o que é Deus. Essa é a parada. Eu não sei o que é. Pra mim, essa lacuna tá aberta. Ele pode ser esse Deus... pessoal e eu sei que, mas talvez ele não seja, ele precisa ser. Se Deus ele conseguiria encarnar na Terra, eu não acredito que ele conseguiria. Porque a partir do momento que ele se materializasse como um indivíduo, como ele não seria mais Deus. Seria outra parada. Um dos grandes mistérios do cristianismo é justamente como é que isso foi possível mesmo. A linguagem que é usada em Paulo, a linguagem que é usada nos evangelhos, é uma linguagem mesmo do absurdo quase, né? De como é que Deus vira homem. Como é que o autor da vida nasce uma mulher, né? Como é que o verbo eterno tem que aprender a falar? Como é que o incontido entra num corpo? Né? Como é que o autor da vida morre? Sabe? E realmente essa sensação tem que ser gerada na gente. Como é que pode isso? Isso é absurdo, cara. Mas esse é o grande absurdo da mensagem do evangelho. De que a gente tem Deus, um ser pessoal, segundo a visão cristã, segundo a visão judaica, da maioria das religiões monoteístas do mundo, um Deus pessoal, que olha pra gente na nossa miséria, no nosso pecado, nas nossas falhas, e escolhe se tornar como nós para se tornar uma ponte entre nós e ele.
Né? Isso é uma mensagem que, sim, é absurdo. Como é que Deus vira gente, cara? Eu não virava gente. Se eu fosse Deus, papoca todo mundo e tal, e vai. Eu não sei, você... Eu entendo. Não, entendeu? Assim, Se fosse eu, que se dane todo mundo, entendeu? Assim. Mas não, tem um Deus que olhou com misericórdia e com amor, entendeu? E que se tornou participante da nossa vida para ser o modelo perfeito que a gente recebe quando crê nele, sabe? Isso é uma coisa maravilhosa dentro da mensagem cristã, da visão cristã das coisas, né? Sim, mas eu acho que aí a gente tem duas interpretações dessa passagem, dessa mensagem. Você pode ter uma interpretação literal da parada, que é Deus realmente é Jesus, ele se materializou através de Jesus e trouxe o ensinamento dele, ou Deus habita todos os homens e toda vez que a gente nasce, Deus nasce junto com a gente e Jesus, ele simbolizou alguém que nasceu e soube escutar a parte de Deus que nasceu dentro dele. Não que ele seja Deus em si, mas sim que ele seja um avatar daquele que se aproximou, pelo menos na nossa história da humanidade, ao máximo daquilo que está dentro de todos nós. É uma teoria muito bonita. Só que não é o que ele diz acerca dele mesmo nos evangelhos, mas né? é que a interpretação do que ele diz é muito aberta. Não dá pra você... Em algumas coisas, com certeza. Sim. Não é? Quando a gente vai lendo a mensagem dos evangelhos, vai lendo tudo que a gente tem sobre Jesus, né? Que é a Bíblia e alguns relatos históricos um pouco difusos, mas a Bíblia é o principal relato histórico sobre Jesus. A gente encontra um Cristo que fala de si mesmo, não é? Que fala acerca de si, e algumas vezes ele fala parábolas, coisas difíceis de interpretar e tal, mas é isso ou é aquilo, e os teólogos ficam se matando e justificando seus salários, de ficar tentando descobrir o salário, o que é essas coisas, né? Mas a maior parte da mensagem do evangelho é uma coisa muito simples. A maioria das pessoas, o grande problema é a tradução, né? Às vezes você pega a tradução bíblica mó arcaica, mó difícil e tal. Mas a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em um grego chamado grego vulgar. É o grego koiné. Não era o grego clássico dos filósofos, era o grego do povo. Então o Novo Testamento era um livro fácil de ler. Qualquer pessoa entenderia o que estava escrito ali. Claro que tem a barreira de tradução, aí você às vezes pega uma tradução muito arcaica, é difícil. Já existem hoje, muitas traduções são muito fáceis, né? Nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, a mensagem e tal. Alguns parágrafos de traduções que repetem essa facilidade do texto, né? Qualquer pescador, qualquer pessoa letrada, qualquer um que ouvindo a leitura do Novo Testamento, entenderia o que está sendo dito ali. Porque é um texto fácil, simples. Não foi feito para ser um texto cheio de metáforas e coisas obscuras e conteúdos para colocar aqui o texto e fazer e achar a mensagem oculta da Bíblia. Não é nada disso. É uma narrativa muito simples. Um cara nasceu, cresceu, alegava ser Deus, dizia que as profecias do Antigo Testamento eram sobre ele, fez um monte de milagre para provar que ele realmente era divino, morreu, disse que ia ressuscitar, ressuscitou, e 500 pessoas e várias pessoas lá na Galileia testemunharam isso e escreveram dizendo que não, a gente viu isso acontecer, né? E quando colocaram eles diante de uma cruz romana, você nega e diz que é mentira ou eu te mato, disseram, não, pode me matar porque não é mentira não, né? E morreram por isso. Esse relato apresenta um Jesus que se coloca como o único Filho de Deus, como o enviado do próprio Senhor, não é? E isso é muito diferente daquilo que ele mesmo fala sobre os cristãos que recebem de Deus quando encontram conversão, ou mesmo da chamada imagem de Deus que está em todos nós, né? Todos nós somos criados à imagem de Deus, o monarca é a imagem de Deus, o Igor é a imagem de Deus, a equipe aqui toda é a imagem de Deus. E essa imagem foi quebrada pelo pecado. A gente pecou, né? E os nossos pecados, nossas próprias escolhas, fazem com que a gente corrompa essa imagem em nós, né? Então há todos os dias uma luta pela imagem dentro da gente, né? Existe um bem e o mal no nosso coração, existe um certo e um errado. Por mais que os valores mudem de pessoa para pessoa, há uma lei escrita no nosso coração que é comum a todos os homens. Pô, matar é ruim, brother. Quem mata geralmente é uma galera particular da sociedade que é excluída e tal. Estuprar é horrível. Se colocar contra os outros, roubar o que é dos outros é ruim. Então, e isso é comum a muitas culturas, né? Porque existe uma coisa, um imperativo uma lógica moral universal que rege todos nós. Um imperativo moral que existe dentro de nós que vai mudando de pessoa para pessoa. Uns são mais abertos, outros menos. A sociedade vai criando outros valores. Ou a gente vai aprendendo valores ruins também, dependendo do contexto social. Claro, se sacrificava pessoas, virgens e isso, tal, exatamente. Cara. Até hoje, tem tribo indígena que sacrifica criança. No Oriente Médio tem mulher que tem que morrer junto com o marido. Assim, essas loucuras todas, né? Então, assim, a gente tem um Cristo que se diz Deus. C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. O cara escreveu Crônicas de Nárnia. Que ele diz que só existem 3 possibilidades sobre Jesus. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Porque se chega um cabo aqui e diz, brother, eu sou Deus. Pensa no Henrique Cristo. Sabia que ele ia trazer o Henrique Cristo. Se o Henrique Cristo chega aqui e diz, brother, eu sou Jesus, ó pai. Só tem 3 paradas possíveis pro Henrique Cristo. Ou o cabo é doido, crê fielmente que é Deus sem ser, então é pirado. Ou ele é mentiroso, tá num personagem há muito tempo, que ele sabe que não é Deus, mas finge que é. Ou ele é Deus. Ou ele tá falando a verdade e tem razão. Ou ele tá falando por metáforas.
O Henrique Cristo? Não, Jesus, no caso. Então, mas esse é o grande negócio. Existem metáforas que ele fala, mas outras passagens não são. Sim, entendi. Quando tem coisas que ele fala que ninguém nem entende. Ele chega assim, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Tomé olha e diz, Senhor, mas a gente sabe nem pra onde é que o senhor tá indo, avalie qual é o caminho. Né? Que história é essa de caminho? Ele vai dizer, Tomé, quem me vê o Pai, sabe? Ele tá o tempo todo explicando com clareza aquilo que ele tá vivendo. Existem muitas coisas, olha, eu amei o mundo, Deus entregou seu filho pra morrer pelo mundo. A gente às vezes ouve isso, mas pode ser uma grande metáfora. E geralmente vem quando a gente tá lendo a Bíblia de segunda mão.